Fala pessoal, tudo bem com vocês? Michael Jordan aqui da Mobile Tech, tá bom? Pessoal, chegando já pedindo, deixa aquela likezeira pra gente se estiver gostando dos nossos conteúdos, que eu venho aqui compartilhar meu conhecimento gratuitamente com vocês. Pessoal, é o seguinte, tá? Há um tempo atrás, um inscrito nosso aí pediu pra gravar um vídeo indicando equipamentos pra ele e marcas também, tá bom? Do que era bom, do que era ruim. Provavelmente, talvez ele esteja começando aí na área de manutenção e ele tá querendo algumas dicas de equipamentos, tá bom? Eu já tive bastante equipamento, assim, vamos dizer, né? Hoje eu tenho uns equipamentos mais caros, que são os que eu mais recomendo, mas eu vou passar algumas dicas para vocês e principalmente para quem tá começando agora, tá bom? Então, sem muita enrolação, vamos lá pro vídeo que eu vou mostrar para vocês o que eu tenho aqui na bancada, o que eu recomendo, o que eu não recomendo, marcas que eu recomendo e marcas que eu não recomendo para vocês, tá bom? Então, vamos dar sequência aqui. Pessoal, então vamos lá. Começando aqui pela nossa queridíssima fonte de bancada, tá? Vamos lá, pessoal. Fonte de bancada vocês encontram de várias marcas aí no mercado, tá bom? Eu utilizo, cara, praticamente quase todos os equipamentos que eu tenho aqui na bancada hoje são da Sugon, tá? Gosto muito da marca. Quem usa fala que é muito bom e até hoje eu não tenho o que reclamar da Sugon, tá bom? Então, uma marca que eu indico para vocês é a Sugon, mas vou dar outras opções para vocês. Qual que é a vantagem dessa fonte, tá, pessoal? Essa fonte é uma fonte de 4 dígitos, tá bom? Você consegue regular tanto a voltagem quanto a amperagem, tá? Se você tá começando agora e você não faz muito reparo avançado, você pode pegar uma fonte aí da Yachun, uma fonte de 3 dígitos para estar começando. Pessoal, até pode, mas se você puder economizar um pouco mais e já pegar de cara, não precisa ser uma Sugon, que essa aqui, na época, eu paguei acho que R$ 850 nessa fonte bancada. Hoje ela deve estar beirando uns R$ 1.000, uma fonte bancada dessa. Mas tem outras opções aí. Fonte de bancada da FR também é muito bom. Eu não sei falar para vocês exatamente o preço que tá, mas pode procurar aí da FR, é muito bom. Já utilizei equipamento da FR. Antigamente a estação de retrabalho que eu tinha era da FR e era muito bom. Ficou comigo aí praticamente 5 anos e era muito bom mesmo. Então assim, pessoal, eu recomendo vocês pegar uma fonte de 4 dígitos, porque daí você não vai precisar trocar ela tão cedo. Por quê? A partir do momento que você começa a fazer reparos de placa, a fonte de 4 dígitos, ela é muito importante. Por quê? Tem algumas fugas, alguns curtos bem baixos mesmo, com amperagem bem baixa. Com a fonte de 3 dígitos, você não consegue pegar. Você não consegue fazer um diagnóstico muito bom. Outra coisa, essa fonte aqui, ó, essa aqui eu sei que tem, essa da Sugon. Quando eu ligo ela, eu estou estressando ela, ela tem uma ventoinha interna. Para quê? Quando ela começa a aquecer demais, ela liga essa ventoinha interna para poder resfriar todos os componentes lá dentro. Fontes de bancada mais baratas não tem essa ventoinha. A da Yachun mesmo, que eu usava antigamente, ela não tinha essa ventoinha. Qual que era o problema? Quando eu ia dar choque em baterias, esquentava muito a fonte e ela queimava. Eu não lembro se era um termistor, um fusistor que tinha atrás dela, e ela vivia queimando aquilo. Como eu consegui resolver? Eu tive que comprar um cooler. Um cooler não, tipo um ventiladorzinho, não sei como é que fala. É, tipo um cooler que eu colocava atrás dela. Toda vez que eu ia usar a fonte bancada, eu tinha que pôr aquele cooler na tomada para ficar esquentando, para ficar esfriando aquele componente que ia atrás para não poder queimar. Então, assim, pessoal, fonte de bancada, Sugon, tá? Recomendo para vocês, sem sombra de dúvida. Essa minha 3005D, excelente, muito top. Essa aqui, da FR, também é bom. Tem algumas marcas chinesas, se vocês dão uma procurada, mas aí só acha no AliExpress. Aí, dependendo do preço que vai estar lá, você ainda vai pagar o imposto, talvez não valha muito a pena. Mas, fonte bancada, Sugon, tá, pessoal? Passando aqui agora para nossos ferros de solda, tá? Também utilizo Sugon. É a IFEM, esse meu, a IFEM A9 Pro, tá? Deixa eu dar um zoom aqui. Aí.
Esses dois ferros meu é da Eiffen A9 Pro, mas quem fabrica é a Sugon também, tá bom? Esses ferros de solda, pessoal, recomendo muito pra vocês. Por que que eu tenho dois, tá? Pessoal, não tem necessidade. Eu tenho dois porque um fica com a ponta fina e outro fica com a ponta faca. Tá vendo? Na hora de eu estar fazendo um reparo de placa, alguma coisa, eu não preciso ficar tirando e colocando, ficar trocando ponteira para fazer uma limpeza de uma placa, para fazer uma solda muito pequenininha. Então eu optei por comprar dois. Na época, hoje você já encontra um que vem dois numa base só. Na época que eu comprei esses aqui, não tinha para vender no Brasil ainda, só tinha no AliExpress e era muito caro. Hoje você já encontra esses Eiffen mesmo, que vem dois ferros numa base só. Dependendo do preço que você quiser comprar aqui, ele pode comprar, é a mesma coisa, tá? Eu só optei por comprar dois igual, porque na época que eu comprei não tinha esse que já vinha os dois conjugados numa base só. Então, em questão de comprar dois aqui, foi mais gosto meu. Mas os dois é igualzinho, não tem diferença nenhuma. Então, pessoal, ferro de solda, ponteira, ó, fininha. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Muito bom. Se você quiser estar utilizando, esse aqui é da Eiffen, mas, ó, usa ponteiras da JBC, tá? Acho que é JBC mesmo, tá? Se você quiser estar comprando as ponteiras originais da JBC e colocar aqui, ó, encaixam perfeitamente, tá? 100%. Inclusive essa minha aqui é da Sunshine, né? É da Sunshine porque, ó, a medida dela, tá vendo? Ó? C210 e S. Sunshine. E essas ponteiras aqui eu já troquei. As ponteiras da JBC são mais caras, mas a durabilidade delas são muito maiores, tá, pessoal? Um ferro de solda desse, na época eu paguei, acho que foi 650. A época que eu tô falando, pessoal, 2 anos atrás, tá? 2023. Foi mais ou menos 650 reais cada ferro de solda desse. Eu não sei quanto que tá custando um ferro de solda desse hoje no mercado, sinceramente, tá? Não faço ideia se tá mais caro, tá mais barato. Mas muito bom, esquenta muito rápido. Uma coisa que eu gosto desses ferros de solda, tá? Eu consigo, ó, pré-programar temperaturas, ó. Eu só clico na temperatura que eu quero e ele já me chama a temperatura. Eu também consigo fazer regulagem de temperatura por aqui, ó. E consigo fazer regulagem de temperatura, ó, por aqui também, ó, pelos botões, tá? Eu praticamente não uso porque já pré-configurei aqui 3 canais nas temperaturas que eu praticamente mais uso, tá, pessoal? Então, muito bom. Tem suporte aqui para você colocar as ponteiras. As minhas ficam guardadas na gaveta ali. Eu nem deixo aqui. Mas tem um lugar para você colocar as ponteiras. Já vem com essas espuminhas aqui, ó, para você tá fazendo a limpeza do ferro de solda. Outra vantagem, ó, eu tirei, ele esquenta. A hora que eu coloco no suporte de novo, ele já, ó, automaticamente esfria sozinho praticamente, tá? Então, um excelente ferro de solda. Outras opções também. Com a ponta fina desse jeito, pessoal, vai ser difícil de você achar. Mas outras marcas também que tem, que é uma ponta um pouco mais grossa. Agora deixa eu lembrar como é que era o nome da... Eu usava um outro antigamente, que era uma basezinha quadrada assim, ó. Eu acho que era o 900... Deixa eu dar uma procurada na internet. Acho que era o 950D. Ferro de solda... Ferro de solda 950D. Eu acho que era esse mesmo. Deixa eu ver. Exatamente esse aqui, pessoal. Eu usava este ferro de solda aqui, ó. Tá vendo? No AliExpress tem, ó. Eu usava esse ferro de solda aqui, só que o meu era preto. Bacon, isso mesmo. Era um Bacon 950D. É um bom ferro de solda também, tá? Só que a ponta dele, ó, tá vendo? Ela é mais grossa. E o preço é bem mais atraente, tá? Ó, R$224 no AliExpress, tá bom? Ferro de solda barato, de entrada, esquenta bem, é bom, recomendo pra vocês também. A única coisa é que a ponta dele é um pouco mais grossa, tá? E ele não é tão pequenininho quanto essa ponteira aqui, ó, tá? Ele vai ser... Aqui, por exemplo, aqui, ó, só a ponteira é desse tamanhozinho. A ponteira daquela ali é mais ou menos assim, ó.
É mais ou menos, deixa eu ver aqui, ó, mais ou menos desse tamanho que é a ponteira dele, tá vendo? Então a ponteira dele é larga, é grande, mas é um excelente ferro de solda também para quem tá começando aí agora, tá? Mas se vocês puderem optar, recomendo vocês comprar esse da IFEM, que é muito bom. Tem uns da FR também que são muito bons, tá? Se vocês procurarem, vocês vão achar pra tá comprando também. Pessoal, chegamos aqui agora na nossa queridinha, né? Nossa estação de retrabalho. Também utilizo uma Sugon. Eu uso uma 8620DX, tá? Essa aqui é de 1300 watts. Muito boa essa fonte bancária, essa estação de retrabalho. Boa, mas boa mesmo, tá? Ela quase... Por exemplo, se ela está claro, a minha tá calibrada, né? Mas se ela tá marcando 300 graus, ela praticamente quase não oscila para cima e para baixo. Qual que é a diferença, pessoal, dessas estações de retrabalhos, as mais caras para as mais baratas, tá? Quando a gente fala mais barata, a gente sempre fala da Yachun. Quase todos os técnicos que vocês vão ver por aí, eles vão falar da Yachun. Por quê? A Yachun, pessoal, é uma marca que tem alguns equipamentos bons, não são ruins os equipamentos, mas não tem aquela qualidade refinada, mas também não dá para exigir muito pelo preço que eles cobram, tá? Mas vamos supor que a mais de entrada seja uma Yachun. Essa Sugon, pessoal, calibrada, se ela marca no painel 300 graus, ela vai oscilar no máximo aí 5 graus para cima, 5 graus para baixo. Então se tá marcando 300, vai dar ou 295 ou 305. Diferente de uma Yachun, que, por exemplo, ela marca 300 graus, ela pode estar dando 350, como ela pode estar dando 250. Tá? Vocês estão me entendendo? Ela oscila, a faixa de oscilação dela é muito grande. Esse é o problema dos equipamentos mais de entrada. Se você vai fazer um reparo de placa, dependendo aonde você vai fazer esse reparo de placa, essa temperatura não pode oscilar. Se essa temperatura oscilar, você pode matar uma placa, você pode dar bolha numa placa, ou talvez você pode remover um componente antes dele ter entrado em fusão, e aí você arrancar pad junto. Então esse é o problema de você estar comprando equipamento de entrada. Essa da Sugon, excelente. A concorrente dessa na época era aquela AIDA 864, acho que é essa mesmo. Acho que é a AIDA 864, é muito boa também. Provavelmente, pessoal, hoje no mercado, estou falando de equipamentos de 2 anos atrás. Depois que eu comprei os meus, eu não procurei mais equipamento para comprar. Pode ser que hoje no mercado tenha equipamentos melhores, mas essa aqui é excelente. Na época eu paguei R$ 1.800 nessa estação de retrabalho. Eu gosto bastante dela porque, ó, você tira, ela vai para temperatura, você guardou ela volta ela esfria sozinho automaticamente. Tenho temperaturas, aqui eu consigo regular a saída de ar, aqui eu consigo regular a temperatura, ó. Tenho canais pré-configurados também, ó. 100 graus, 300 graus, 390, 420. Eu só dou um clique na temperatura que eu quero e tiro o bico da estação. Ela vem com vários bicos, tá vendo? Vários tamanhos de bicos. Esses bicos todos vêm com ela. Tem vários bicos aqui, ó. Tá vendo? Que vem com ela, eu deixo guardado aqui. Eu quase não fico trocando o bico, tá, pessoal? Eu utilizo mais aquele bico ali mesmo. Mas é uma excelente estação de retrabalho. Uma outra que eu utilizava também, a da FR, só que era analógica, ela não era digital, era de ficar girando o botão. Mas foi uma fonte de bancada que me serviu muito bem. Era... faz tempo, hein? A FR... pessoal, não vou lembrar, hein? 902B, eu acho que era mais ou menos isso mesmo. Mas já é uma estação de retrabalho antiga, talvez vocês nem achem para comprar. Mas estação de retrabalho, pessoal, é uma coisa que eu acho que vale a pena você guardar um pouco mais de dinheiro e já investir numa boa. Estação de retrabalho, eu não recomendo você comprar uma estação de retrabalho ruim. Guarda uma grana e compra uma estação boa, porque você vai fazer muitos reparos com ela e ela não vai te deixar na mão.
Então, estação de retrabalho, eu recomendo você investir bem numa de boa qualidade, tá bom? Pessoal, então dando sequência aqui, eu tive que dar uma pausa porque chegou o cliente. Então, excelente estação de retrabalho. Isso aqui, pessoal, é o que eu falo pra vocês. Essa aqui é a que eu falo. Guarda dinheiro e já invista numa estação boa. Uma Sugon, uma Aida, são excelentes. A FR também tem algumas muito boas também. Eu só não vou lembrar, não vou saber falar pra vocês os modelos certinho, tá bom? Mas essa aqui eu recomendo sem sombra de dúvida. Eu acho que da bancada, esse aqui é o único equipamento que eu falo pra vocês que compensa guardar o dinheiro e já comprar um caro, por experiência própria. Já pega um top de linha aí que você vai fazer vários reparos com ele. E é excelente essa aqui da Sugon, recomendo muito pra vocês, tá bom? Pessoal, chegamos aqui agora nas nossas e-charge, né? Nossas fontes aí pra poder carregar aparelhos. Aqui eu tenho duas e eu tenho esta aqui também, ó. Que eu já mostrei pra vocês, não lembro quando. Que também é a mesma função dessas aqui. Só que essa aqui eu comprei no AliExpress. Ela saiu mais ou menos aí na faixa de uns 400 e poucos reais. Na época com o imposto já. Vou colocar aqui pra vocês verem o nome, se vocês quiserem tá pesquisando aí no AliExpress depois, ó. Mas é bem boa, tá bom? Agora, se vocês querem comprar direto no Brasil, a única que eu recomendo e é a mais barata é esta aqui, ó. Pode comprar sem sombra de dúvidas no Mercado Livre, ela deve sair 100 e poucos reais. É excelente, muito top. Essa aqui, ó, da Mechanic, eu não recomendo. Já falei para os meus alunos aí que é o quê? Qual que é a diferença delas, tá? Essa aqui, ó, quando você coloca um celular para carregar e o conector de carga está em curto, ela entra em proteção, ela apaga. Simplesmente ela apaga e você sabe que o conector de carga, ou o conector, ou alguma malha relacionada ao conector de carga está em curto, e aí ela apaga. Esta aqui, ó, não. Esse modelo específico, tá? A e-charge 8 Pro Fast Charge. É esse modelo em específico. Eu não sei os outros modelos da Mechanic. Essa aqui, meu amigo, se você conectar um celular e ele tiver conector de carga em curto, ela passa toda a tensão que tem para passar. Ela derrete o cabo, ela derrete o conector, ela derrete a entrada aqui, ela derrete tudo. Inclusive, todas essas entradas aqui, ó, nenhuma funciona. A única que funciona é essa tipo C e essa de 3, essa 3.0 aqui embaixo que também funciona ainda. Todas as outras queimou. Por quê? Ela não tem proteção. Aí não é só a minha que veio com isso. Vários técnicos compraram isso aqui e todos relataram o mesmo problema. Ela não tem circuito de proteção. Então essa aqui é bonita, tem carregamento por indução. É bonito, tem carregamento por indução, mas não tem proteção. E ela é bem mais cara. Na época eu paguei acho que quase 300 reais nessa aqui. O carregamento sem fio dela ainda funciona. Eu ainda utilizo ele. Inclusive, ó, deixa eu ver se esse iPhone aqui carrega sem fio. Ó, tá vendo? O carregamento sem fio funciona 100%. Funciona de boa, tá vendo? Mas as entradas aqui, todas queimaram. Então vai comprar, compra esta aqui, ó. Mercado Livre tem para vender. É muito boa. Recomendo para vocês, sem sombra de dúvida, tá bom? Pessoal, e aqui, ó, vamos dizer para finalizar, né? Nossa separadora, tá? Deixa eu mostrar o modelo para vocês, ó. Essa aqui, ó, é uma que eu comprei e utilizo até hoje, que é a Yashun 999. Essa aqui, pessoal, tem até hoje no mercado. Eu devo ter pagado 200 e poucos reais, 300 e poucos reais na época. Essa aqui já tá comigo aqui, já deve ter uns 5 anos já. Tá aqui comigo até hoje. Hoje em dia eu utilizo pouco, porque a gente utilizava muito essa separadora para aqueles aparelhos que abriam pela frente, tá? Aparelhos que a gente tinha que remover a tela para poder ter acesso ao aparelho. J8, J6, J5 Prime, J5 Pro, essas linhas, J4 Plus, essas linhas que a gente tinha que remover a tela
para ter acesso ao aparelho. Hoje em dia, pessoal, a maioria dos aparelhos aí, todos abrem por trás, pela tampa traseira, que é muito mais fácil, muito mais de boa. Para tirar a tampa traseira, eu tiro só na estação de retrabalho. Eu não coloco na separadora. Então hoje ela tá aqui na bancada, eu utilizo bem pouco, mas ainda utilizo, tá? Você liga ela, você pode pré-configurar aqui a temperatura que ela vai ficar. A minha tá para chegar em 80 graus, tá vendo? Chega em 80 graus. Ela mantém os 80 graus. Ela também tem, ó, a parte de sucção, que a gente utilizava também para poder remover vidro de tela, né? É muito boa. Então, essa, pessoal, pode comprar da Yashun, que vai servir excelentemente para vocês, tá? É aquele teu negócio. Vai ter que ver, hoje em dia, se aparece muito aparelho desses ainda na bancada. Eu tenho, porque eu já comprei faz muito tempo. Mas eu não sei se vale o investimento hoje, tá? Nessa aqui. Eu vou mostrar essa do lado aqui pra vocês, que tem quase a mesma função dessa, mas essa é melhor, só que é muito mais cara. Mas se você quiser estar comprando pra ter aí na bancada, essa da Yashun pode comprar, excelente, muito boa, tá? E agora eu vou estar mostrando pra vocês aqui, ó. É essa aqui. Deixa eu mostrar a frente dela pra vocês. Tá vendo? Ó, essa é da 99 Fix. Essa aqui, ó, deixa eu pôr de lado aqui, pra vocês, que vocês vão conseguir ver. Beleza. Pessoal, essa aqui é o seguinte, essa aqui eu paguei quase R$1.000 nessa separadora, tá? Pra que ela serve? Essa aqui é pra abrir iPhone, em específico. Só que, vamos lá, essa aqui também, ó, ela esquenta, ó, eu posso remover essa parte de cima. Essa parte aqui também esquenta. Eu pré-configuro aqui na frente a temperatura que eu quero e essa parte aqui esquenta. Então, ela faz a função também de eu colocar um celular aqui em cima e poder esquentar ele para poder abrir. E também eu utilizo muito isso aqui para abrir iPhone, do iPhone 12 para cima. 12, 13... o 14 também abre pela frente. Para você estar levantando. É muito bem prensado aquelas telas, pessoal. Você tem que pôr na separadora, esquentar a tela um pouquinho. E aí você vem. Se você procurar no YouTube aqui, você vai ver o pessoal utilizando ela. Você coloca o iPhone aqui, ó. Você coloca o iPhone aqui dentro. E aí você prensa essa coisa aqui. E vai rosqueando aqui, ó. Deixa eu dar uma levantadinha aqui, ó, pra vocês. Hoje que tá no improviso, tá, pessoal? Então você põe o iPhone aqui, depois de você já ter esquentado a tela, eu esquento lá na estação de trabalho, eu só jogo um calor em volta pra dar uma esquentada na tela, você coloca ela aqui, prensa o iPhone aqui, e você vai rosqueando aqui, e ele vai levantando a tela bem devagarzinho. Aí você vem com o isopropílico, vai jogando isopropílico do lado, até a tela abrir, tá? Porque fazer isso só na espátula, no iPhone 12, no 13, pessoal, a chance de você quebrar a tela é muito grande. É muito grande. Então, se você mexe bastante com iPhone, você pega esses iPhones aí, tá? Aqui na loja sempre tá aparecendo aí pra trocar uma bateria, trocar uma tela, fazer algum reparo, alguma coisa. Você tem que estar utilizando essa máquina para poder tá fazendo a abertura da tela aí, tá? A vantagem em vez de você investir nessa aqui da Yashun, você pode investir, claro, ela é praticamente aí 4 vezes mais cara que essa da Yashun. Mas se você já quiser estar investindo nessa, já pensando em pegar iPhones para fazer reparo, é muito boa, porque, pessoal, é bom. Existe um suporte que ele é praticamente só isso aqui, ó. É um suporte que você compra no AliExpress, eu não vou lembrar o nome. Ele faz basicamente essa mesma função de remover a tela do iPhone. Só que é um suporte pequenininho, ele é bem mais barato se vocês procurarem no AliExpress. Suporte para remover tela de iPhone. Você vai ver ele sai mais ou menos 200, 300 reais, por aí. É da Sunshine, se eu não estiver enganado. Faz a mesma função, mas eu já comprei essa máquina por quê? Porque eu pretendo futuramente fazer troca de vidro, tá? E essa máquina vai servir muito bem, porque olha a quantidade de função que essa máquina tem.
ela já esquenta, eu já consigo abrir iPhone com ela. E eu quero fazer troca de vidro, eu posso tirar isso aqui, eu posso tirar isso aqui, e ela aqui, ó, ela suga aqui, ó, tá vendo? Ela também tem a função de sugar. Eu não vou, deixa eu ligar, deixa eu ver, deixa eu ligar aqui, ó, tá vendo, ó? Ó. Além dela esquentar, essa aqui também suga, tá, pessoal? Então, o que acontece? Para fazer troca de vidro, eu ponho ela aqui em cima, ó. Ponho a tela aqui em cima e vem, ó, cortando com arame o vidro fora. Também já vai me servir para isso. Eu não vou precisar comprar outra. Nessa aqui, dá para fazer na separadora de touch? Dá para fazer, mas ela é mais ruim, ela é muito larga. Essa aqui, ó, eu consigo trabalhar melhor nela aqui. Essa aqui, essa base, eu consigo articular ela para lá e para cá. Então, essa aqui, por mais que ela seja cara, ela tem várias funções, tá, pessoal? Claro, isso para mim, tá? Para você tem que ver para que você vai estar utilizando aí, tá bom? Pessoal, mais um equipamento que eu recomendo para vocês, da 99 Fix. Hoje ela deve estar beirando seus R$1.000, aí, R$900, por aí. Mas equipamento excelente, recomendo muito para vocês, tá? Pessoal, então, para finalizar de vez, eu tinha esquecido dos nossos multímetros, tá? Pessoal, o multímetro que eu recomendo vocês pegar. Se você, aí é igual eu falo, pessoal, o equipamento você tem que ver qual que é a sua ambição, o que você pretende fazer na sua bancada. Maico, eu quero só trocar a tela, dar um choque numa bateria, medir um conector de carga, ver se está passando carga, não pretendo fazer reparo de placas, nem nada. Pode ir nesse multímetro da Minipa, esse pequenininho aqui, que ele vai te servir muito bem. Maico, pretendo fazer reparo de placas, analisar a placa, tal. Esse da Minipa serve, mas você tem que partir para um multímetro profissional, que é esse da FR, ó, esse MT5300, é excelente. Por quê? Quando você está fazendo reparo de... Eu vou dar um exemplo bem simples, para não ficar muito grande o vídeo. Quando você está fazendo reparo de placas, na placa do smartphone existe algumas malhas que a gente fala malha de baixa resistência. São malhas que CPU e memória conversam entre si, CPU e PMIC conversam entre si, são malhas de baixa resistência que a gente fala. Quando você vai medir essa placa, quando você pega um aparelho que não está ligando e tal, e você vai medir essas malhas, esse multímetro acusa como curto na escala de condução reversa. E aí você pode achar que aquela malha está em curto, e não é. É só uma malha de baixa resistência. Esse multímetro acusa como curto. Esse multímetro vai medir a malha certinho, corretamente. Então tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Às vezes você está analisando a placa e acha que é curto, e não é. É só uma malha de baixa resistência. Esse multímetro também mede temperatura. Vem o cabinho para eu conectar aqui, e aí eu fiz a regulagem da minha estação de retrabalho, certinho aqui, ó, vendo a temperatura, ele marca a temperatura. É um multímetro muito completo, pessoal. Multímetro digital aqui de excelente qualidade. Eu paguei quase R$300 nesse multímetro no Mercado Livre, mas eu não sei quanto que ele tá custando hoje. Já esse da Minipa, R$50, eu acho que você compra um no Mercado Livre, mais ou menos, tá? Mas é aquele negócio, pessoal, prioridades. Qual que é a sua prioridade, tá bom? Então, pessoal, eu fiz o vídeo aí e esqueci de gravar aqui, ó, o principal da bancada, né? Que é o nosso trinocular aí, que eu não mostrei pra vocês. Então o vídeo vai ficar um pouquinho maior aí, porque eu tô gravando isso aqui depois. Na hora de eu fazer a edição do vídeo, que eu lembrei que tava faltando trinocular. Pessoal, então vamos lá, ó. Microscópico, tá? Pra quem tá começando, pessoal, isso aqui é um investimento caro? É um investimento caro. Deixa eu pôr esse telefone de lado aqui. É um investimento caro, sem sombra de dúvida. Só nesse trinocular aqui, ó, base, trinocular, câmera, tem mais ou menos uns R$3.500. Mais ou menos. Se eu for colocar mais o sugador aqui atrás, mais a fita de LED, mais as lentes, tem R$4.000 aqui. Então, é caro. É caro, não é barato, tá? Mas vale muito a pena.
Pra quem tá começando, pessoal, se vocês quiserem, antigamente, quem me acompanha no canal há mais tempo, eu utilizava um microscópiozinho que ele já vinha com a telinha. Se você pegar um vídeo do canal aí de 2 anos atrás, 3 anos atrás, você vai ver utilizando esse microscópiozinho que era da Andostar, acho que era o Andostar 106S. Hoje em dia no mercado tem outras coisas melhores do que aquele Andostar que eu usava. Mas eu comprei no AliExpress, você vai gastar nele, cara, dá pra fazer bastante reparo com ele. Eu fazia rebalem com ele. Não dá pra fazer processador e memória com ele, não dá porque era muito pequeno. Mas você conseguia fazer um PMIC, um FPMIC, fazer um reparo de placa ali e tal. Fazer recuperação de trilha era muito difícil fazer com ele, por causa que ele era mais de entrada, mas dá para você fazer bastante reparo. Se vocês olharem no Mercado Livre, no AliExpress, vocês vão ver esses microscópicos. É tipo uma câmera digital, sabe aquele microscópio digital que você conecta no PC? É basicamente aquilo, só que com a telinha, e tem uma qualidade um pouco melhor. Tem da Muston, se eu não estiver enganado também, tem da Andostar. É os mais baratos de entrada que vocês vão pegar, tá? Aquele microscópio digital mesmo, cara, ele é baratinho, mas assim, eu não recomendo. Eu já tive, não gostava da qualidade, até para fazer troca de conector de carga, era ruim aquele microscópiozinho digital. Então, tipo assim, eu não gostei, pra mim não serviu. Investe aí 200, 300, até 400 reais, dá pra você comprar um desse da Andostar, dá pra comprar. É bem bom e você vai utilizar pra fazer bastante coisa. No AliExpress, dá uma olhada. O foda do AliExpress hoje, né, pessoal? Na época que eu comprei essas coisas, não tinha imposto. Não tinha imposto assim, né? A gente comprava e aí tinha que ver se dava sorte de ser taxado ou não. Mas hoje em dia você já paga o imposto na hora que você vai fazer o pagamento. Não tem muito o que fazer. Então essas coisas que era barata, hoje em dia tá tudo caro. É o dobro do preço. O problema é esse. Mas quer pegar um mais barato de entrada? Pega um Andostar, um da Muston, também é muito bom. Pega, tá na dúvida se é bom ou não? Vê o modelo que você quer comprar. Joga no YouTube aqui, pesquisa microscópico Andostar A106S. É bom, você vai ver alguns reviews dele pra ver se te serve ou não. Mas aqui a gente já tá falando uma coisa mais profissional, que é esse trinocular. Esse aqui é um 7050, tá? Um trinocular 7050. Marca, pessoal, esse aqui não tem marca, tá? É só 7050. Vocês vão pegar de outras marcas, tem da High Life, tem, cara, tem da UEFIX, tem um monte de marca. O que importa é se é 7050, tá? Que é pra você ter uma qualidade melhor, vamos dizer assim, tá? Existe também esse microscópio sem a câmera. Por que a gente utiliza trinocular? Porque como eu faço vídeo pro YouTube, quando tu vou fazer um reparo, alguma coisa, eu consigo gravar direto ali na tela para vocês, ó. Eu tô fazendo reparo aqui embaixo, ó. Deixa a tela ligar lá, ó. Tem que ligar o LED aqui, né? Olha lá, tá vendo, ó? Então, ó, eu tô fazendo um reparo aqui, ó, na bancada, ó, e vocês estão vendo lá na tela. Eu ponho a câmera para trás aqui e consigo mostrar o reparo. Pra gente que produz conteúdo e tal, faz aula também, gravo aula pro meu treinamento, ajuda bastante, tá? Se você não tem ideia de fazer isso, pra vocês que não importa, não precisa pagar mais caro nesse que tem o trinocular. Pode pegar o 7050, mas que ele só vem essa cabeça aqui, ó, sem o trinocular. Ele sai mais barato. O que vem nesse microscópio? Quando você compra o microscópio, ele só vem o microscópio, ele vem em outra base, essa base aqui não vem com ele, essa base aqui eu comprei separado, tá? Essa base não vem com esse microscópio, ele vem com a basezinha quadrada assim, ó, retangular, não dá bem menor que isso aqui, bem menor. Então só o microscópio que eu paguei, pessoal, isso é 2 anos atrás. Eu peguei numa promoção esse microscópio, que eu paguei 1.600 ou 1.700 reais nele, na promoção. Aí depois eu comprei a câmera. A câmera foi 600 reais, essa câmera da Insk aqui, ó. É uma câmera 4K, muito boa essa câmera, tá? Excelente qualidade, deve ter pagado uns 500, 600 reais nessa câmera. Comprei uma lente, eu utilizo a lente 07, tá? Tem a 07 e a 05, eu gosto da 07.
Paguei mais R$100 e poucos na lente. Que mais? Esse equipamento, esse sugador, tem no AliExpress também, ó. Só colocar aí sugador para sugador não, exaustor para microscópio trinocular, ou colocar só exaustor, você vai achar um monte de modelo. Esse aqui é bom. Esse aqui, ó, clique aqui, ó. Tem um LEDzinho aqui que eu não utilizo e botãozinho ali, ó. Eu consigo ligar a parte de sucção dele, tá? Bem bom também. Aquele ali deve ter pagado uns R$400 no AliExpress também. E essa base aqui, tá, pessoal? Essa base eu paguei R$600, R$700 nessa base. Ela é bem cara, tá? Ela vem só essa parte de alumínio aqui, ó. Essa parte aqui é alumínio mesmo, tá? Alumínio, vem com essa manta. Mas muito bom, tá, pessoal? Então, mais um equipamento que eu indico pra vocês, sem sombra de dúvida, pessoal. Às vezes você acha assim, eu não preciso de um microscópio caro desse, que eu consigo fazer reparo aqui com microscópio aqui USB, um microscópiozinho de entrada, pessoal. Não. A partir do momento que você pega um equipamento desse aqui para fazer reparo, cara, é outra vida, é outra coisa. Eu falo para vocês por experiência, porque eu fiquei um tempão utilizando o meu Andão Star. Eu achava que ele era até bom, mas o dia que você pega um negócio desse aqui, cara, você faz recuperação de trilha. E olha que esse meu aqui, tá? É bom, já tem melhores no mercado, tá? Só que bem mais caro. Mas esse meu aqui já é um microscópio excelente, dá pra fazer muita coisa com ele. Mas já tem coisas melhores aí no mercado hoje. Tem um da High Life, se eu não estiver enganado, que é um microscópio muito bom também. Ela é bem da hora também, tá? Essa base dele aqui, ó, ele sobe, ó, pra cima, ó, sobe pra baixo. Eu consigo regular essa base pra cima ou pra baixo aqui também, tá? Tá, esqueci também, esse LED aqui, ó, também não vem não, compra separado. Paguei uns R$100 e poucos nesse LED aqui também, ó, tá vendo? Porque sem o LED, você não vê nada aqui no microscópio, tá? Então, pessoal, acho que o equipamento que faltou foi o trinocular aqui. Recomendo muito para vocês também, tá? Então, agora sim, encerramos. Pessoal, então, quase 30 minutos de vídeo aí para vocês, né? Como se diz, eu sei que foi um vídeo longo, mas eu queria explicar bem aí para vocês uns equipamentos que eu uso, o que eu recomendo, qual é a marca que eu recomendo. Eu acho que deu para vocês pegar uma boa visão. Lá dentro do meu treinamento também, eu passo basicamente explicando para vocês sobre alguns equipamentos lá também, tá bom? Inclusive eu tenho que atualizar umas aulas minhas lá, que tem umas aulas bem desatualizadas lá. Mas eu vou ver se eu pego aí pra tá todo... Final do ano agora eu tô de ideia de às vezes tirar... Como que se diz? Tirar pelo menos uma semaninha de férias, com a loja fechada. Eu vou ver se eu pego pra atualizar algumas aulas lá que tá precisando. Mas, pessoal, se gostou do vídeo, deixa aquela likezinha aí. Se quiser comentar alguma coisa, ficou com alguma dúvida, pode perguntar aqui nos comentários que eu sempre tô respondendo vocês. Tá bom, pessoal? Então, tchau, tchau. Muito obrigado. Lembrando, siga a gente nas redes sociais, @mobaltech, TikTok, Instagram, que eu sempre tô lá postando conteúdo pra vocês também, tá bom? Valeu, tchau, tchau e fui!